Olá, tudo bem? Então, hoje vamos conversar aqui um pouco mais sobre algumas questões do marxismo, né? A base da reflexão agora é a obra do David Harvey, Os Limites do Capital, publicado no Brasil pela Boa e Tempo Editorial. Então, vamos trabalhar aí essa questão dos limites do capital, né? O David Harvey escreveu esta obra aqui, que é bem interessante, e também as 17 contradições do fim do capitalismo. Não dá para abordar toda essa obra dele e tal, mas vamos pegar um aspecto que é importante das elucubrações da lógica do pensamento de Marx, né? Que é a fixação de um horizonte, um limite para o capital. Então veja, quando você ouve aí os economistas falando e tal, né, o crescimento da economia tem que ser tanto, né? Veja, vamos supor, admitir um crescimento de 3% ao ano, por exemplo, né? Ao ano. Então, vamos admitir esse crescimento, que exista isso, né? Então, 3% ao ano. Uma pessoa pensa, mas isso é pouco, crescer 3%. É porque a pessoa desconhece a lógica das exponenciais, né? A lógica das exponenciais. Veja bem, o crescimento de 3% ao ano, a nossa cabeça não foi feita para pensar em nível exponencial, né? Porque 3% não é 3% sobre um nada, é 3% sobre ele mesmo. Então, você começou a crescer, você cresce 3%, no próximo ano esses 3% tem que crescer sobre o ano anterior, ou seja, aquele inicial mais 3% do ano anterior. Então isso gera uma exponencial, uma curva, né, no gráfico cartesiano, no plano cartesiano, que se torna um crescimento absurdo, porque ele vai crescendo e na medida do seu crescimento ele vai crescendo sobre os acréscimos anteriores. Então, quando você fala das contradições do capitalismo, do David Harvey, né, e também nos limites do capital, um dos temas é que o capitalismo imagina que possa crescer 3% ao ano. E esse crescimento de 3% ao ano se projeta infinitamente. Só que isso é uma ilusão. Não tem como fazer isso aí, né? É impossível. A teoria matemática nos diz que é impossível isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia do problema que é, né? Eu imaginei aqui, inicialmente, vamos supor que você pegue o número 1000, né? R$ 1.000 ou que seja, né? 1000, como um parâmetro para a economia. Digamos R$ 1.000 para facilitar, né? Então imaginemos que esses 1000 se projetam durante 200 anos, a 3% ao ano. Então são 200 capitalizações de 3% ao ano. Então 1000 no primeiro ano, né? Ele vai crescer de 1000 para 1030, né? Bacana. Depois para 1060, etc. Assim vai, né? 1060,90. Então, as pessoas imaginam que isso aí seja possível, porque quando você vai trabalhar na curva exponencial, o início da curva ele é pequeno, né? Vai crescendo pequeno. Agora, quanto mais vai passando o tempo, essa curva vai crescendo enormemente, ela vai se tornando praticamente uma linha horizontal que tende ao infinito, né? Ao infinito e além. Então veja, em 200 anos, porque a gente está imaginando 3% ao ano, né? Em 200 anos, esses 1000 originais teriam que render, teriam que chegar ao ponto de... Você veja bem, eu vou te passar o número aqui. 2 quinquilhões, 33 quatrilhões, 103 trilhões, 367 bilhões, 191 milhões, 170. Tá? Agora você pega esse número aí, 2 quinquilhões, 033, 103, 367, 191.170, e acrescenta a esse número 147 zeros. Tá ligado? Não tem solução, não tem como chegar nisso aí, né? Porque você veja, 3% ao ano, digamos, se você pega
Vamos pegar aqui um ano que seria viável, nesses 3%, que pelo menos observa que o crescimento teria algum sentido, né? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui, eu já fiz as contas aqui, né? Então, digamos, ó, esses 1000 originais, eles chegam depois de 100 anos, no ano 105, né? No ano 105, a 2.369.261. Ok. Só que desses 2 milhões, aí 3 milhões sobre 2 milhões, vai para 14. Depois vai para 101, vai para 115, 7.365 e assim vai, né? Então chega nesse ponto em que o valor é maior, a curva ela já não é mais, não se assemelha mais a uma reta. Ela vai se assemelhando a um ponto em direção ao infinito. O gráfico cartesiano, né, você tem o eixo horizontal e o eixo vertical, né? Então chega um ponto em que esta curva ela vai crescendo e tal, e ela chega um ponto em que ela praticamente se torna uma linha vertical, uma linha vertical que aponta para o infinito. É impossível. Então, quando se fala sobre os limites do capital, né, Marx entendeu que seria impossível manter a taxa de ganho indefinidamente. É uma percepção econômica, uma percepção matemática da impossibilidade. De que forma o capitalismo, então, ou o capital vai crescendo? Pela diversificação, né? De um lado, pela diversificação, porque você precisa criar novas fontes geradoras de renda, novos pontos que gerem renda, e também vai pela destruição do capital. Marx chama de pletória de capital. Tem muito capital, então você precisa destruir uma parte dele para tentar fazer com que ele renda de novo. Então veja que tem uma construção de uma casa, em algum ponto da cidade, que é um ponto que pode ser valorizado e tal, né? O que acontece? Você tem que destruir essa casa para construir um edifício, para que aquele empreendimento volte a gerar renda, porque você não consegue a renda daquela casa. Porque a casa é uma casa velha, pode durar muito ainda, pode durar 50 anos, 100 anos a casa, só que ela não rende mais, né? Então veja, você tem um problema das rendas do capital. O capital tem que continuar rendendo dinheiro. E é nesse sentido que Marx vai observar que a evolução do capitalismo não tem um horizonte viável, né? Não é viável. Aí você convive, então, com o capitalismo com duas coisas que são essenciais. O capital em excesso, pletória de capital, quer dizer, você tem capital em excesso, que é subutilizado, você não consegue utilizar. Então você tem a casa lá, né? Você coloca ela para render, aluguel e tal, só que não rende, né? Quantas vezes você vai perceber no centro de uma cidade está valorizada, aquela região, e você não consegue arrancar aluguel daquela casa. Você quer mais renda, né? Então veja, essa é uma coisa, o excesso de capital, né? E a destruição do capital do outro lado. Você precisa destruir aquela casa para construir um edifício para conseguir ter renda de capital de novo. Então, esses ciclos de criação e destruição do capital estão dentro daquilo que se chama das crises capitalistas. Seja por subconsumo, né, as pessoas não conseguem consumir, seja por superprodução, né, produz demais para o consumo existente. Então, a questão intrínseca do capitalismo é que ele convive com crises. Porque na medida em que todos têm que ganhar, todos querem ganhar, né? Todos querem que o capital cresça, você vai perceber que não consegue. Não é possível que todas as coisas, né? Você veja o problema aí daqueles que têm casas para alugar, né? O proprietário do imóvel, ele só tem uma ideia, ele quer que o seu imóvel valorize, que tenha um valor maior, que cresça o valor. Então, esse é um movimento contraditório, porque a casa que é feita para moradia, né,
ela se torna capital, ela se torna... o proprietário quer que aquilo lá gere renda. E todo o movimento daí que o governo vai fazer para segurar isso aí, vai ser o proprietário vai sentir o... Não, o governo é contra ele. Né? O governo é contra mim, porque ele impede que eu aumente o aluguel. Né? Só que se você deixar o aluguel dentro das regras do dito mercado, então você vai ver aí que as rendas dependem da desigualdade social. E aí vem o problema, né? Porque quem é proprietário não vai pagar aluguel, a não ser que precise. Né? Eu não estou aqui falando daquelas pessoas que têm um monte de casa e moram num lugar melhor por uma questão de conveniência. Eu estou falando daquelas pessoas que são obrigadas a pagar aluguel porque não têm moradia. Então, nesse sentido aí, a valorização do imóvel vai contra aqueles que não têm moradia. Mas atende os interesses do capital, da valorização do capital. Então, quais são os limites do capital? O capital vai render, né, vai se produzir, vai se reproduzir, na medida em que ele consegue um certo espaço social para ter esse crescimento. Mas ele não é infinito. E aí está o problema do capitalismo, digamos, do horizonte do capital. Para terminar aqui, para lembrar uma outra questão. Você veja, o que Harvey está falando não é muito diferente de outros autores que nem marxistas são. Por exemplo, Piketty, que é um francês, né, ele não se considera marxista. E o que ele observou? Que os dados estatísticos sobre a economia apontam que os rendimentos sobre a moeda, sobre o capital financeiro, são muito maiores do que o capital produtivo. Então, o lado da história, o lado perverso da história é o seguinte: a pessoa tem capital, ela prefere investir no capital financeiro, no empréstimo do dinheiro que ele tem, do que construir alguma coisa que sirva para uso, né, de outras pessoas. Ele não vai produzir, não vai investir em terra, não vai investir em nada, porque não dá dinheiro. Né? Então, esse é o problema do capitalismo que nós estamos vivendo no nosso tempo. É o capitalismo que quer extrair rendas infinitamente. Essa estabelece uma contradição insolúvel. Por isso que essas contradições anunciam que o capital tem um ponto onde ele vai chegar a bater no teto e vai parar, não tem para onde ir. E essa é a razão porque tem tantas crises capitalistas no mundo. Né? Para resolver essas crises é na base da violência. É o que está acontecendo no nosso país e em outros países. Né? Vai criar violência para que, novamente, o capital possa voltar a crescer. Né? Contradição que se resolve na base da pontapé. Um abraço.